emoção. Bom, e agora a gente vai lá para a questão dessa nossa experiência, né, os cursos de graduação e pós-graduação, lá no Instituto Superior de Tecnologia do Rio de Janeiro. Isso, na verdade, começou com uma pós-graduação que foi implementada, tá? Essa pós-graduação é coordenada pela professora Rosa Mota, em apoio a ele, e do professor Altemar Salles. É um curso, tá, intitulado Pós-graduação em Gestão da Tecnologia, Informação e Ambientes Educacionais. Isso aqui é um exemplo de um ambiente que a gente montou para que desse apoio a essa pós-graduação. Tá? O software Moodle ele foi customizado para as nossas atividades. Então, enfim, a gente conseguiu, né, customizar isso aqui, criar essas categorias, né, inserir todo tipo de material, e não é só a questão do Moodle, a questão é integração de outras aplicações e outros serviços com o Moodle, que a gente vai ver mais para frente. Este é o ambiente da graduação, tá? A graduação começou com um pedido do ex-diretor, e, poxa, Ricardo, olha, você está chegando agora no IST, tá? Então você já é o nosso coordenador de ensino à distância. Tá bom, né? Então em uma semana a gente montou a plataforma, só que tem um problema, né? Customizar, programar, não é o grande problema. O problema é a questão de conteúdos, né? É elaborar conteúdos. A gente precisa dos humanos. Eu me incluo como humanos, tá, gente? Apesar de todos os nomes são meu marciano. Mas, poxa, essa é a questão, tá? E aí, não, Ricardo, mas eu tenho uma plataforma que vai fazer com que eu perca o emprego, alguma coisa. Não. A gente precisa de um conteúdo muito bacana e só o professor, só o profissional, com a sua experiência, pode passar isso para a gente. Mas ninguém, nenhuma máquina, tá? Então tá aqui, logo de cara tem um vídeo explicando o Moodle, essa coisa toda. Isso aqui é um exemplo, né, do histórico que nós temos desde 2010, quantidade de disciplinas, categorizamos isso. Toda a experiência, nós somos um aluno que estudou em 2010, hoje quiser saber numa determinada disciplina aqui, o que ele estudou, com quem ele conversou, etc, etc, está tudo aí, esse histórico é para sempre. Bom, e aí é o seguinte, a integração do Moodle e outras aplicações. Isso foi contemplado dentro da... Começou um pouco tímida na graduação, mas na pós-graduação, todos os professores que vão lecionar ou lecionam, tá, eles teriam que entender do Moodle. E aí, algumas aplicações que nós disponibilizamos para os próprios alunos da graduação. Tá? Então, a gente tem o Moodle, primeiro. Existe uma disciplina, tá, a qual ficou a minha responsabilidade, em que a gente tem que trabalhar com todas essas tecnologias. Tá? Então, ou seja, o camarada vai sábado, fica 5 horas comigo, coitados. Né? Vão lá 5 horas, mas assim, é pedreira mesmo. Tá? Então, a gente tem aqui uma série de ferramentas. Primeiro, mapas mentais. Eles trabalham usando algumas dessas ferramentas, XMind, FreeMind, VisualMind, o Mind Manager. São ferramentas que vão o quê? Desenvolver mapas mentais para representar processos. Onde é que eu uso, por exemplo, mapas mentais na graduação? Engenharia de software. O camarada tem dificuldade inicialmente de entender o URL. Aí o que a gente faz? Vamos representar processos, requisitos, usando mapas mentais. Facilitou muito a minha vida e dos alunos também. Tá? Mapas conceituais, a gente usa o CMapTools, ferramenta também gratuita. XMind você pode baixar sem problema, FreeMind sem problema, VisualMind é usado pelo FBI, né, FBI é usado pela Sheriff, por Coca-Cola, grandes empresas. Esse não é gratuito, não. O Mind Manager sem problemas, CMapTools gratuito, não tem problemas. Então, a gente usa aqui o CMapTools para criar mapas conceituais, mapas mentais, essas 4 ferramentas, e a gente aproveita o poder do Google Docs para quê? Para utilizar dentro do Moodle, fazer com que toda a parte de compartilhar documentos, planilhas, ou a gente utiliza já dentro do Moodle. Tá? Então, os alunos são capacitados para poder trabalhar dessa forma, aprender a utilizar essas ferramentas. Produção de vídeos, Camtasia Studio, Windows Media Encoder, apesar de ser Microsoft, tá, gente, é gratuito. E o ISU, vocês conhecem o ISU? Não? Isso ninguém conhece, né?
Mas é o seguinte, o ISU é um software americano famoso para publicação de documentos online. A gente vai ver aqui brevemente num vídeo que eu montei para saber como é que eu posso publicar um documento, e esse documento, uma apresentação como essa, por exemplo, fica online, e organizar toda a minha vida. Usamos um software chamado MediaWiki para ver. Imagina o seguinte, poxa, um aluno ou um grupo de profissionais quer montar um artigo em conjunto. Há 20 mãos, 10 pessoas fazendo um artigo. A gente usa a tecnologia Wiki com o software MediaWiki. Gerenciamento de projetos pela web, software gratuito, .project. Poxa, eu tenho um projeto e quero acompanhar, né, cada componente, cada item, cada participante desse projeto online. E eu posso gerenciar tudo isso, desde as mínimas tarefas até as macros. E o Joomla, que é um software hoje, open source, um dos mais usados no mundo, para montar portais. Então, poxa, Ricardo, eu quero montar um portal para minha empresa, sei lá, uma instituição, posso montar um portal em 10 minutos. Aí vem a história do conteúdo que deve ser organizado quem está montando isso. Então, todas essas ferramentas, tá, são contempladas nesse curso, todas essas ferramentas aqui fazem parte dessa experiência com o Moodle. Bom, os professores, né? Vem com a história aqui dos professores. Com esse projeto, o que nós tivemos que fazer? Capacitar os professores inicialmente para poder estar atuando nessa área. Tá? E aí a gente, pelo menos no Instituto, a gente monta turmas semestralmente, dentro de projetos de feiras. Eu estou sempre capacitando grupos de professores e aí tem funcionado. Tá? Mais na pós-graduação, porque é obrigado a utilizar de certa forma. Na graduação, aí 60% dos professores já utilizam para poder estar auxiliando aí os alunos. Bom, então é uma capacitação de no máximo 12 horas curso. Bom, e aí o seguinte, poxa Ricardo, uma série de ferramentas, como é que eu vou implementar essas ferramentas? Existe um serviço chamado cPanel, vocês já ouviram falar do cPanel? cPanel é um serviço, um painel de controles que quando você solicita um serviço de hospedagem, ele disponibiliza para a gente. O que eu posso fazer com o cPanel? Tudo. Simplesmente tudo. Né? Eu posso gerenciar meu domínio, eu posso instalar um Moodle em 2 minutos, eu posso instalar Joomla, eu posso instalar qualquer